Fala pessoal do segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula para a gente seguir essa nossa jornada sobre os tipos de climas do Brasil, suas características e principalmente, quando a gente estuda sobre o clima tropical, poder entender como o clima tropical ele vai sofrendo variações dentro do território brasileiro e quais são os fatores climáticos responsáveis por essas variações. Lembro a vocês que nós já vimos em videoaula o clima equatorial, já vimos o clima tropical úmido ou tropical litorâneo, tanto faz, é o mesmo tipo de clima. Já vimos o clima tropical semiárido, já vimos o clima tropical de altitude. Então já vimos todas essas variações do clima tropical e o clima equatorial e já buscamos também entender quais dos fatores climáticos contribuem para que o clima tropical ele sofra variações a depender do local do Brasil onde ele esteja atuando. Então a gente já viu que o clima tropical semiárido, ele vai levar esse nomezinho semiárido porque ele tem dois fatores climáticos, que são o relevo e as massas de ar, que atuam para poder modificar as características do clima tropical tradicional. Já vimos que o clima tropical de altitude, ele tem essa característica por causa da própria altitude que vai alterar as características básicas de um clima tropical, criando uma variação do clima tropical nessa área. E que o clima tropical úmido ou clima tropical litorâneo também sofre variações para poder levar esse nome de tropical úmido ou tropical litorâneo, devido à influência principalmente da maritimidade e das massas de ar. Como nós já vimos todas as variações do clima tropical que atuam no Brasil, a aula de hoje, o objetivo é a gente poder analisar o próprio clima tropical que atua no Brasil. Logo de cara, digo a vocês o seguinte: esse clima tropical, tropical mesmo, só o clima tropical, sem nenhuma variação de ser tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo, é o próprio clima tropical, é a matriz, é o original, é o clima tropical raiz, não é os Nutella não, beleza? Esse clima tropical, ele é o que predomina em maior área dentro do Brasil. E essa área ela não é muito bem definida. Percebam que existe uma forte ocupação aqui na porção central do Brasil, e que existe uma área de atuação lá na região norte do nosso país. Tranquilo? Vamos lá tentar entender mais ou menos por que clima tropical, só tentando relembrar mais uma vez para vocês. Vai levar essa denominação de clima tropical porque está localizado entre os trópicos de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Então, toda a área que está situada entre esses dois trópicos, com exceção da linhazinha do Equador ali, vão ser áreas de influência do clima tropical. O clima tropical ele tem uma característica muito marcante. Apesar da gente aprender lá no infantil, quando era pequenininho e comia catarro lá enchendo o saco da tia, como a gente já tinha aprendido lá as 4 estações do ano, primavera, outono, verão e inverno. Isso para o clima tropical não se aplica. O clima tropical ele tem 2 estações, uma seca e outra chuvosa. Beleza? São basicamente essas duas. Primavera e outono é coisa de burguês, é coisa de quem vive nas latitudes médias ali, Estados Unidos e Europa. Para a gente aqui, classe baixa, brasileiro, latino-americano, subdesenvolvido, o que nós temos são 2 estações. É uma com calor e a outra com chuva. Sendo que essa com chuva, o calor não vai embora. É calor com chuva. Então, a principal marca, o principal destaque do clima tropical é a presença de 2 estações bem distintas. É chuva concentrada em um determinado período do ano. De quanto tempo, Lima, esse período? De aproximadamente 4 meses. E o restante dos 8 meses do ano, calor, estiagem forte. Beleza? Lembrando o seguinte, ó. Existe uma variação da atuação dessas estações aqui, estação chuvosa e estação seca. O clima tropical raiz, certo? Aquele clima tropical original mesmo, ele vai ter a estação chuvosa no verão e ele vai ter a estação seca no inverno. Aí vocês podem estar pensando o seguinte: não, Lima, você está errado. São Cristóvão está no clima tropical. Essa região da Grande Aracaju aqui, São Cristóvão, Socorro, Barra dos Coqueiros, está todo mundo no clima tropical.
E aqui, a estação chuvosa, ela começa exatamente no inverno, certo? Só que essa região que eu acabei de citar aqui, da Grande Aracaju, ela não está sob a influência do clima tropical raiz, o tradicional. A gente está sob a influência de uma variação desse clima tropical raiz. Nós estamos no clima tropical litorâneo, ou clima tropical úmido. Por isso que para a gente aqui, ó, a estação chuvosa é no inverno e a estação seca corresponde ao verão, ao resto do ano. Beleza? Então, essa variação do clima tropical para a gente aqui, que é o tropical litorâneo, é que vai fazer com que essa característica do clima tropical tradicional altere. Mas a principal marca para você que vai fazer o Enem, que está me assistindo agora, é saber que o clima tropical, ele é chuvoso no período do verão e ele é seco no período que corresponde ao inverno. Beleza? Seguindo aí rapidinho para a gente poder entender mais ou menos as características do clima tropical. Ó, muita chuva, entre 2.000 a 3.000 milímetros de chuva por ano. Então é um clima que tem como características a presença de fortes chuvas. Vai chover em boa parte do ano. Quando eu coloco aqui, ó, que é o verão que é chuvoso, eu estou dizendo que é no verão onde as chuvas acontecem com maior incidência. Mas as chuvas, elas estão sempre presentes no decorrer do ano das áreas que são de influência do clima tropical. Além de uma grande concentração de chuva, de pluviosidade, eu tenho uma média de temperatura alta, girando em torno da casa dos 26 graus. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que as áreas sob influência do clima tropical têm 26 graus padronizado o ano todo. Eu estou dizendo que existem oscilações entre máximas e mínimas. As mínimas, muito difícil cair abaixo dos 20 graus Celsius. É geralmente de 20 a 30, 32, 33. 20 a 30, 31, 32, 33 graus. Beleza? Então, para concluir aqui, o que nós estudamos hoje foi o clima tropical raiz, ou seja, aquele que vai dar origem às variações dos climas tropicais que nós temos no Brasil. Qual é a característica do clima tropical mesmo, aquele que dá origem? Ele tem duas estações do ano, a chuvosa e a seca, sendo que as chuvas, elas estão concentradas no verão, elas não são concentradas no inverno, beleza? Segundo ponto, principais características, duas principais características do clima tropical é um alto índice de pluviosidade, muita chuva, em média de 2 a 3.000 milímetros por ano e temperaturas médias na casa dos 26 graus Celsius. Na próxima aula nós vamos ver o último tipo de clima que atua no Brasil, beleza? Um abraço e até já!